Então, muito boa tarde, pessoal. Me coloco aqui, então, à disposição de vocês para explicar e falar um pouquinho mais sobre as terapias antirretrovirais. Me chamo Maria Fernanda Balestro da Rocha, atuo hoje na Secretaria de Saúde do Estado, mas venho de uma formação pela Unesc, Universidade do Extremo Sul de Santa Catarina, Criciúma. Já trabalhei muito em diversas áreas e hoje estou nessa parte de assistência e programação logística, que adoro fazer esse trabalho, estou adorando estar nesse setor. É sempre uma grande experiência trazida, né? Bastante bagagem. Hoje a gente vai falar muito sobre a terapia antirretroviral, que é o que a gente vem fazendo a distribuição, programação logística, e a gente vai falar um pouquinho dos impactos relacionados ao uso, trazer aí os desafios da ponta, o que a gente vem acompanhando desde o início nessa jornada aí, né, durante a programação logística aí, que vem favorecendo, claro, os municípios com as terapias, mas trazendo muitas inovações, muitas modificações, muitas notas técnicas e talvez as pessoas que fazem, né, a dispensação ficam um pouco perdidas. Ué, por que mudou de novo, né? Esse medicamento às vezes traz muita polêmica, porque traz muito efeito colateral, o paciente reclama, e por que isso existe ainda, enfim. Então, análise da terapia antirretroviral e os impactos relacionados ao uso, esse é o tema de hoje. Aqui um pouquinho só no slide sobre a minha formação, né, o que eu falei já, então vamos passar esse slide. Aqui a gente fala, né, de um modo geral, terapia e dispensação, né? Terapia e dispensação parece algo muito fácil. Vou pegar o medicamento, que é a terapia, e vou dispensar ao paciente de acordo com o que o médico colocou ali na ficha do paciente. Só que não, né? A gente sabe que a terapia, ela envolve uma série de efeitos colaterais, uma série, né, de explicações para passar para o paciente, porque se ele não fizer o uso correto, no horário correto, né, a dispensação, ela fica falha. Então, a gente coloca aqui que é muito importante o profissional qualificado, aquele profissional que ele saiba, que ele entenda tanto do medicamento, que ele tenha esse conhecimento, quanto também entenda um pouquinho de humanização, acolhimento. Então, esse slide, para abrir, ele coloca é indispensável a presença de um profissional qualificado. Né? Claro que de preferência a gente sabe, é muito importante ter um profissional farmacêutico, né, para estar ali colocando efeito colateral, adesão, horário, essa importância, mas a gente sabe que existem vários profissionais que fazem a dispensação de medicamento e isso é importante então que eles sejam qualificados, que eles entendam disso. Como que ele vai entender melhor disso? Buscando sempre, né, a adequação dos tratamentos. Onde é que está essa adequação? Nas notas técnicas. Essas notas técnicas, elas são sempre atualizadas. A gente tem, ao longo do ano, às vezes, mais que uma modificação, e isso vem, né, trazendo cada vez mais aprimoramentos ao tratamento, né, dos antirretrovirais para os pacientes, para que chegue a mais conforto para os pacientes, para que diminua os efeitos colaterais, e isso é sempre importante estar atualizado, sempre no momento que for receber o medicamento, desde o momento que for receber, conhecer um pouquinho mais sobre ele, até o momento em que você for dispensar, saber que ele possa dar efeitos colaterais, né? Às vezes o paciente não vai apresentar, isso vai depender do perfil do paciente, mas muitas vezes ele vai trazer efeitos colaterais e é importante ter essa conversa, esse diálogo. Aqui ele coloca, então, uma das coisas que eu gostaria muito de partilhar com vocês, e eu sei que vocês têm essas dificuldades, quais são os desafios enfrentados pelos profissionais que atuam na dispensação dos antirretrovirais. Melhor do que eu, vocês que estão na ponta, sabem muito mais disso, né? Então, são diversos desafios, a gente sabe, a gente está junto, somos um time, né, que está sempre partilhando, eu sempre coloco, né, o lado do Estado, mas eu recebo diversos telefonemas diariamente, e-mails sobre essas dificuldades.
e entendemos que elas existem, até mesmo para os profissionais mais qualificados que já estão há muito tempo fazendo esse trabalho. Mas vamos relembrar aí quais são essas dificuldades e pontuá-las para que vocês possam se aprimorar, tentar voltar ao ponto. Muitas vezes, será que eu estou fazendo isso corretamente? Será que é dessa forma mesmo que eu tenho que fazer a dispensação? Ou será que tem muita coisa para mim envolvendo essa dispensação e eu estou deixando a desejar esse ponto? Então vamos lá, vamos recordar cada uma delas. A primeira é o acolhimento, né? Sempre na hora de fazer a dispensação, eu tenho o lado do acolhimento. Então, eu vou dispensar o medicamento, eu vou receber o paciente para entregar o medicamento de uma forma que fique confortável a ele, então, uma forma mais restrita, que eu possa ter esse contato direto com o paciente e explicar para ele o que está cercando ele diante dessa terapia, né? Então, o acolhimento ele vai desde uma humanização com esse paciente, considerá-lo, tratá-lo com carinho. Eu sei que muitas vezes existem diversas coisas para se fazer nesse ambiente e às vezes é impossível tratar cada um, né, do seu modo carinhoso, mas a gente tem que pensar que os pacientes precisam muito mais de nós, né, do que qualquer outra pessoa. Esse momento é muito importante para que ele saiba, né, e para que ele tenha a adesão do tratamento. Então, o acolhimento reforçando a importância da adesão, né? Muitas vezes ele vai relatar, ele vai dizer, olha, eu estou recebendo esse medicamento, mas está acontecendo diversas coisas comigo. Será que isso é o que tem que acontecer mesmo? Será que esse efeito colateral ele é comum? Ou somente acontece comigo, né? Essa troca é muito importante com o paciente, falar para ele, né, tudo o que acontece, entender que o perfil, né, o perfil pessoal de cada paciente, ele muda. Então, tem pessoas que vão sentir certos efeitos e outras não. Então, isso é importante considerar, né? Cada paciente tem a sua particularidade, tem o seu momento. E aqui ele coloca os relatos das reações adversas. Então, é muito importante pontuar. Às vezes não é só uma reação adversa, às vezes são várias. E aí o tratamento que o médico colocou é aquele, ok, é aquele, mas será que devido a tantas reações adversas não seria o ponto de considerar uma troca? Não seria o ponto de conversar com o médico, relatar sobre isso, essas dificuldades do paciente, e aí tentar uma troca de terapia, né? Isso é muito importante considerar. Certo? O segundo ponto que a gente coloca, que é muito importante, né, que o profissional que atua na ponta, ele faça e faça muito bem feito, é a questão do recebimento da medicação, a separação da medicação e o condicionamento dessas terapias. Então, vejam só, é um trabalho consequência, né? Então, subsequente, a gente tem aí diversos processos. O primeiro é o receber. Na hora de receber, essa terapia, ela veio correta? Ela foi condicionada corretamente? Essas caixas, elas estavam lacradas? A guia que chegou para mim, lá do almoxarifado, ela veio correta? Existe sempre o número da guia, o nome do município. Na hora que você faz a correção, você tem que considerar e pontuar cada tracejadinho ali que está escrito na nota, né, na nota fiscal ou na guia. Então, o recebimento, ele nos leva a todos esses processos. A você reconhecer o medicamento, reconhecer a caixa, identificar como que foi feito esse transporte, se está corretamente, né? Chegou nada com avaria, alguma coisa quebrada. E aí, claro, na separação, fazer a contagem de acordo com a nota fiscal, ver a questão da validade, também muito importante, e como condicionar essas terapias, aonde eu vou guardar, né? Um local seguro, um local livre de luz incidente, né? Um local onde esteja nas normas adequadas pela Anvisa, né? Diminuição aí de mofo, umidade, então tem que cuidar com todo esse tipo de situação para que não venha comprometer
a integridade desses medicamentos, certo? É muito importante também nesse processo de recebimento, separação e condicionamento, a gente entender muitas vezes que existem itens que ficaram, não vêm 100%, eles estão pendentes, a gente tem um desafio logístico, né? Uma questão, o almoxarifado recebe, a gente tem um caminhão que sai tal dia, às vezes não chegou ainda do Ministério, ele vem de uma forma proporcional, depois ele vem novamente o medicamento. Então, todos esses dados, eles são registrados no Ciclom, então entender como é que funciona esse sistema para estar junto fazendo esse acompanhamento e qualquer dúvida entrar em contato com a equipe de programação, que somos nós, né, o setor do Estado, porque nós recebemos o medicamento do Ministério e repassamos aos municípios de acordo com a programação que é feita, né? Então, essa programação do município é o pedido. Ele vai fazer o pedido no Ciclom, baseado nos dados que a gente tem, ali de acordo com a dispensação, o número de dispensações, a gente aprova ou não, né? Porque a gente precisa fazer um balanço entre os municípios. Outro ponto que eu gostaria de frisar muito é que todo esse medicamento, ele não é feito a separação, a divisão com igualdade. A gente usa muito a equidade. Então, assim, eu não vou pegar e dividir por tantos municípios. Eu vou ver quanto que o município precisa, quantidade de usuários registrados no Ciclom, para daí sim fazer a separação. Então, por isso tem municípios que recebem mais que outros, mesmo tendo uma quantidade, número de habitantes ou número de usuários, número de habitantes maior. Se for um número de usuário igual, geralmente a quantidade é bem similar, né? A gente vai mandar de acordo com o número de usuários, certo? A questão da dispensação e o registro no sistema, a gente aí já adiantou, né? A questão de registro no recebimento, mas essa dispensação, na hora que você dispensa o medicamento ao paciente, eu preciso dar a baixa no sistema. Para dar a baixa no sistema, já teria que ter dado a entrada antes, né? Então, é importante a gente fazer esse registro para nós, Estado, entendermos que esse medicamento, ele saiu do centro de curso, saiu ali daquele local, então ele vai necessitar novas caixas para o próximo mês. Se não é dado baixa, se não tem esse tipo de registro, a gente entende que o município ainda tem esse medicamento lá. E claro, é importante a gente entender que toda essa programação, ela vai atender, né, consequentemente lá na frente, a novos abastecimentos. Então, às vezes, a gente olha, não, mas o município ainda está bem abastecido, tem essa quantidade, o número de usuários é tanto, então eu não preciso aprovar tanto. Então, esse registro, ele serve basicamente para isso, né? Para ter esse dado, essa troca com o Estado, para a gente conseguir fazer uma programação legal, né? Programação baseada em dados. A questão de capacitação e treinamento, ela está muito voltada para o profissional da ponta, para ele estar sempre buscando se atualizar. Então, um dos pontos mais importantes que a gente chega é nas notas técnicas. Então, a gente sabe que são inúmeras terapias antirretrovirais, nós temos muitos esquemas e muitas trocas, né, de terapia devido a pacientes que precisam trocar, efeito colateral e tudo mais. Como isso acontece, existe também as notas técnicas que nos dão uma base, elas são baseadas nos protocolos clínicos que o Ministério traz para a gente, faz o treinamento com os profissionais, os médicos que atuam na ponta, para estar fazendo o uso, né, dos esquemas que o Ministério propõe. Então, a capacitação e o treinamento, ele serve muito para pegar a equipe, trazer as atualizações e aí, baseado naquelas atualizações, não somente o médico ali na hora do esquema, mas o farmacêutico ou o profissional que atua na ponta, na dispensação, revisar esse esquema e entender, é um esquema que está preconizado? Esse esquema precisa de câmara técnica? Não precisa? Então, esse tipo de treinamento e capacitação, ele não vai servir, esse slide ele não serve somente para se basear, o uso do Ciclom, a questão de humanização, tudo isso.
ele engloba tudo, até mesmo as terapias, né? Como que deve ser dispensada essas terapias, se elas entram no esquema, né, que está ali na nota técnica. Então, o que a gente trouxe para vocês, a gente chega nesse ponto principal, será que eu tenho essa função como farmacêutico ou como profissional que dispensa o medicamento, de revisar, né? Será que na hora que eu for lançar vai estar tudo certo porque o médico já teve esse treinamento, ele tem esse conhecimento e eu sou somente aquela peça que vai entregar, entender a questão do paciente, anotar e lançar no sistema? Não, será que eu preciso revisar? Sim, você precisa revisar, né? Sempre é importante ter várias pessoas, né? Uma equipe, né, junta nesse processo para que não haja erros, para que não haja depois já foi entregue e agora que a gente foi lançar, não consegue lançar no Ciclone porque ele diz que não é o esquema adequado para o paciente e tal. Então, é sempre importante a gente revisar e ter esse conhecimento das notas técnicas, certo? Eu vou trazer para vocês aqui, perdão aí, um pouquinho rouca, com licença. Então, vou trazer para vocês a questão da atualização constante, né, dessas terapias. Então, a gente vai ver quais são os esquemas, quando que precisa de uma genotipagem, né, quando que o paciente está respondendo ao tratamento, por que a troca, por que a necessidade de troca. Então, a atualização ela vem baseada nisso, os novos protocolos clínicos e as novas notas técnicas que são colocadas da equipe, né? Da equipe que atua no estado. Tanto a DIV, né, que vem da DIV, os infectologistas, a Câmara Técnica, e chega até nós na programação e na ponta. Aqui ele coloca que a análise dos desafios enfrentados pelos profissionais que atuam na ponta, ele ressalta a importância de estar atento às mudanças e conhecer os protocolos clínicos que mencionam desde a base inicial das terapias até chegar, né, aos casos mais restritos que necessitam de aprovação da Câmara Técnica. Então, muitas vezes chega o e-mail lá, né, para o município, para você, e aí vem anexado um protocolo clínico ou uma nota técnica, e muitas vezes você está cheio de coisas para fazer, naquele momento você abriu, mas não conseguiu terminar de ler, e aí você vai fazer o que tem que fazer, outras situações, esquece de voltar naquele ponto, e ficou meio que subentendido. E aí, né? Será que eu entendi 100%? Será que se o doutor vier me perguntar uma dúvida a respeito daquela nota técnica, eu vou ter capacidade de, junto a ele, afirmar, não, doutor, deve ser dessa forma, com toda a segurança de conhecimento de uma terapia antirretroviral? Será que você está fazendo esse conhecimento, esse estudo, essa análise? Então, é muito importante ter essa base. O protocolo clínico, ele é para nós, né, a base que o Ministério nos dá para poder entregar o medicamento. Claro que o Ministério ele tem todo um respaldo, toda uma equipe que faz estudo a respeito disso. Nós também do Estado, a DIV, né, juntos, os infectos, a Câmara Técnica, ela faz essa análise também. Então, a troca de terapia, ela é sugerida, né? E é muito importante para trazer o conforto do paciente. Então, é importante que a gente entenda o que é baseado em estudo, o que vai trazer, de fato, né, resultados para o paciente. Então, se a gente segue os esquemas que estão ali preconizados, a gente vai ter, claro, esse amparo, a gente vai ter essa base, a gente vai conseguir continuar, que o paciente, né, tenha a garantir a mesma terapia, garantir que vai ter um bom resultado, uma diminuição da carga viral, muitas vezes, né, um aumento do índice de CD4. Então, é muito importante a gente ter esse respaldo, certo? Da Câmara Técnica, as notas técnicas e tudo mais. Então, vamos
praticar a atualização dos protocolos clínicos. Então, segundo o protocolo clínico, como está nesse slide próximo, os pacientes em fase inicial de tratamento deverão fazer uso de qual esquema, de qual terapia. Então, está ali preconizado, né? Então, o tratamento inicial, a gente tem o uso do tenofovir, a lamivudina, mais o dolutegravir, né? Então, a dose padrão do dolutegravir, ela foi atualizada há pouco tempo, um comprimido 50 miligramas dia. Em gestantes, ele também coloca esse quadrinho, ele foi tirado da nota técnica 003, que foi do ano passado. Ela está em atualização, a gente até considera algumas atualizações já aqui. Então, gestantes, tenofovir, lamivudina e raltegravir, co-infectados com tuberculose sem critérios de gravidade. A gente já vai ver essa questão de critérios de gravidade no próximo slide, mas tenofovir, lamivudina e efavirenz, e com um ou mais critérios de gravidade, aí sim considera-se o uso do tenofovir e lamivudina com o raltegravir. Então, esses são os esquemas básicos, né, de terapia inicial para pacientes com HIV. Aqui nós temos o critério de gravidade. Então, CD4 abaixo de 100 células, a gente tem a presença ainda de uma infecção oportunista, esse seria um critério de gravidade, ou indicação de internação hospitalar, doença grave, ou tuberculose disseminada, ou resistência ao efavirenz. Então, aí se considera, aqui, voltando, né, com critérios de gravidade, o uso do raltegravir, certo? Contraindicações ao uso do dolutegravir, a gente tem ali a questão do uso de fenitoína, fenobarbital e oxicarbamazepina, certo? Ali no quadrinho A, ele coloca que em crianças e adolescentes ainda vem sendo atualizada a terapia. Isso varia muito do perfil do paciente, certo? Então, ali, essa profilaxia antirretroviral, ele coloca muito, a gente tem hoje os infectos que estão atuando, né, na ponta, e aí eles vai baseado no que for analisado no perfil da criança e do adolescente. Ainda segue com algumas atualizações nessa terapia. Bom, quais os motivos que levam à troca, né? Então, a gente sabe que o paciente, ele muitas vezes, ele apresenta muita dificuldade na adesão. Ele inicia o tratamento e para, inicia e para. E aí, como que a gente pode considerar esse tipo de paciente? Chamá-lo para um diálogo, o que está acontecendo, né? Qual é a dificuldade, aonde que está essa falha, né? Bom, aí ele vai relatar as diversas hipóteses durante o uso da terapia. Pode acontecer algum efeito colateral que traga muito desconforto, e esse desconforto o impeça, né, muitas vezes, de ter um convívio, né? Tem inúmeros tipos de efeitos colaterais, a gente sabe, desde náuseas, vômitos, mudança na cor dos olhos, né, na parte branca dos olhos. Então, todos esses efeitos a gente deve considerar, a questão também de toxicidade. Então, aqui ele coloca quais os motivos. Então, isso varia muito do perfil do paciente, né? Tem pacientes que vão seguir com aquele tratamento muito bem, não vão ter nenhum tipo de problema. Outros já vão sentir mais. E aí, né, se considera muita alergia também. Às vezes, por que mudou de uma cápsula para duas? Ou por que a cor da cápsula mudou? Mas a dose é a mesma, mas a cor mudou. E aí a alergia, né, ela se manifesta às vezes na cor, né, naquele momento, até entender que a mudança não é questão da dose, às vezes é de tomar dois ou da mudança da cor na cápsula e tudo mais. Então, é importante considerar cada ponto, né? Tudo que circula aquele paciente na terapia. Aqui ele coloca, então, o perfil, claro, como a gente agora citou, né? O perfil terapêutico do paciente é um dos fatores que levam à troca, assim, da terapia, sendo escolhido novos caminhos terapêuticos, baseado sempre no protocolo clínico, voltando sempre no protocolo clínico e contando com o apoio da Câmara Técnica. Então, se é um paciente que ele está num esquema, está indo
está realmente dando efeito, digamos assim, está diminuindo a carga viral, ok, só que o efeito colateral não dá de aguentar por causa às vezes, do desconforto, vamos considerar uma troca. E essa troca eu posso, de repente, assim, trocar, tal, o médico pode trocar. É importante a gente contar, claro, com o auxílio da Câmara Técnica para avaliar esse paciente, né? Se for algo mais simples, se for uma troca, às vezes, utilizando a mesma classe, algo muito, né, um paciente primeiro estágio, a gente pode até considerar, o médico pode considerar uma troca. Agora, se for já um paciente onde ele consta, né, aumento de carga viral, ou tem toda uma dificuldade já de conseguir baixar essa carga viral, aí sim é considerável sempre o apoio da Câmara Técnica para fazer uma troca, terapia. Mas o médico que está lá na ponta, ele vai ter esse respaldo da Câmara Técnica, ele já vai conhecer, mas é importante sempre o farmacêutico também acompanhar, ou o profissional da ponta acompanhar essas trocas e ter esse conhecimento. A eficácia do tratamento, então, ela está no uso regular. Então, como que um paciente, ou um usuário, ele vai fazer o uso regular se o medicamento ele não traz conforto ou ele não traz respaldo, né? Então, para ser um uso regular e trazer respostas, é necessário fazer o uso do medicamento de acordo com o que está no protocolo clínico, nos horários corretos, tomar o medicamento sempre de acordo com o que está estabelecido. Muitas vezes o paciente ele vai chegar, não, mas eu ainda tenho medicamento. Como que você ainda tem? Se você retirou há um mês atrás e a gente entregou o tratamento, a terapia para tanto tempo. Então, você não está tomando corretamente. Então, esse tipo de análise, né, notar essa conversa do paciente é muito importante para que seja feita a adesão. Então, aí a gente volta na adesão. O uso regular da TARV, ele também é voltado para a adesão, né? Será que ele está fazendo a adesão correta? Né? Por que você não está tomando corretamente? Você entendeu que é para tomar tantas vezes ao dia? Será que você não está fazendo confusão? Você está tomando a cápsula de qual cor? E aí está nesse momento em ter todo esse carinho com o paciente, né? Essa questão de humanização. Aonde que você está tendo a dificuldade? Né? Por que você não está usando regularmente? Você esquece? Você está tomando, se for necessário, a cápsula azul e a branca? Ou, né, qual é que você toma 2? Qual é que você toma 1? Então, essa troca é muito importante. Por quê? Por que é importante, né? Porque a gente sabe que somente o uso regular vai fazer com que mantenha a carga viral indetectável, né? Esse é o objetivo. Então, se ele não usa, esse vírus ele vai começar a sofrer mutações. E aí sim, o aumento da carga viral acaba ficando sempre comprometido, né? Quando não se obtém resultados de supressão, após 6 meses de tratamento regular, e aí a gente tem outro respaldo, é necessário se fazer a genotipagem. E aí aqui a gente sabe que as indicações de geno, ela está colocada aqui nos slides. Quando que eu posso indicar uma genotipagem para o paciente? Então aqui, gestantes, sempre é indicado a geno, crianças em transmissão vertical, é indicado a genotipagem, casais sorodiscordantes, indicado a genotipagem, com infecção com tuberculose. Então, nesses casos, a genotipagem ela é indicada. Ou também pessoas, como a gente citou no slide anterior, em uso regular de TARV por 6 meses e não há um abaixo, não abaixa o índice da carga viral. A viremia, então aqui o critério para a realização do teste na falha, né? A viremia detectada em coleta consecutiva de carga viral após o intervalo de 4 semanas, carga viral superior a 1.000 cópias, uso regular de TARV por pelo menos 6 meses, como a gente acaba de citar, né? Uso regular em TARV por 6 meses e não abaixa. E aí, claro, é necessário fazer uma geno. Aí nós temos alguns medicamentos que seriam a tal da carta na manga, né? Que poderiam então fazer uma combinação. A gente tem diversos esquemas para que consiga fazer então
a supressão da carga viral. Então, os antirretrovirais de uso restrito, que a gente chama, que são aqueles que são baseados na genotipagem e que muitas vezes precisam, claro, da aprovação da Câmara Técnica para se começar, né, a fazer. Então, quais são os medicamentos antirretrovirais que se enquadram nessa classe? Darunavir, dolutegravir, etravirina, maraviroc, tipranavir e enfuvirtida. São os medicamentos que a gente necessita, né, que a gente tem como carta na manga, aprovação de Câmara Técnica, né, quando ele é baseado na troca. Terapia de resgate de um paciente que está há um tempo sem tomar ou que não fez uma boa adesão, e aí a gente precisa trazer de volta, baixar, fazer novamente a supressão da carga viral. Então, é de responsabilidade da UDM verificar essas autorizações de medicamentos de terapias de resgate. Geralmente, a gente utiliza esses mesmos medicamentos citados, né? Então, aqui, pessoal, segundo, sofreu algumas atualizações desde a última nota técnica 003. Ele está sendo lançado neste momento. Claro que logo já vai sair, mas aqui já está até, inclusive, o switch. Ele consta aqui no nosso primeiro quadro, quando fala do dolutegravir. Então, aqui a gente fala dos esquemas de resgate, né, desses pacientes que têm o aumento da carga viral. Então, dolutegravir, tratamento inicial, então eu não preciso de aprovação da Câmara Técnica, porém, quando há uma falha virológica de genotipagem, né, detectado, então aí sim, então dolutegravir de 50 mg de 12 em 12 horas, em falha de HAL, indicações de uso de tipranavir. E aí também necessário fazer, aí sim, nesse aprovação da Câmara Técnica é necessário. Pacientes em uso de HAL, né, não precisa então, né, em combinação, não precisa aprovação da Câmara Técnica. Raltegravir com co-infecção de tuberculose, intolerância ou resistência ao efavirenz. Quando for fazer a troca, daí não precisa de aprovação da Câmara Técnica. Raltegravir, em caso de gestante, também não precisa de aprovação da Câmara Técnica. Darunavir, esquema de resgate baseado em genotipagem, sim, necessita aprovação da Câmara Técnica. Intolerância ou contraindicação ao atazanavir. O uso de darunavir não precisa daí, devido à intolerância ao atazanavir. O que a gente pode fazer o uso, então, é o daruna. Então, não precisa de aprovação pela Câmara Técnica nesse caso. Etravirina, esquema de resgate baseado em genotipagem. Sim, necessita. Maraviroc, esquema de resgate, né, com base em geno e genotropismo do CCR5, sim, também precisa de aprovação. Enfuvirtida, esquema de resgate com base na geno, sim, também. Tipranavir, esquema de resgate em base de geno, também, sim, precisa de aprovação. Então, esse é um quadrinho que resume, e eu sugiro usar esse quadrinho, né, sempre, tê-los com vocês para não haver nenhuma dificuldade, não haver nenhum erro e na hora, né, de muitas vezes receber e fazer a dispensação também, depois não ter problemas com ciclon e nem de estar trazendo o paciente, né, com um erro na questão da dispensação. Aqui a gente traz um fluxograma para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre o que é a Câmara Técnica. Então, a gente participa sempre de um grupo de Câmara Técnica. Temos aí a DIV, os médicos, os MRGs, que são os médicos que estão ali na questão da genotipagem, né, que estão sempre auxiliando. E aí, como que funciona essa questão de aprovação de Câmara Técnica? Então, vamos lá, eu fiz um fluxograma para a gente entender um pouquinho melhor como é que funciona esse processo de aprovação quando necessita fazer uma terapia de resgate. Então, para entender melhor, o serviço de saúde faz o diagnóstico do paciente, a falha virológica. Aí há uma solicitação para a realização de genotipagem, né, devido à falha virológica. Envia-se essa solicitação para a DIV. A DIV recebe e envia para o médico de referência em genotipagem, o MRG. Esse processo está sendo encurtado, né? Logo, nós faremos um fórum, junto com o Dr. Eduardo Campos,
que nós estaremos explicando esse processo. O intuito é fazer o quê? É diminuir esse processo, encurtar esse processo. Então, também estou aqui lançando para vocês em primeira mão, aí junto com a Divi, que irá diminuir esse processo, né? Irá encurtar, e aí isso vai ser muito bom, muito positivo para melhorar esse fluxo. Então, o 2, o 3 e o 4 tá para ser encurtado, certo? O médico, então, o MRG, ele emite o laudo e uma sugestão terapêutica para esse paciente. Há um envio do serviço de saúde, o médico assistente, então, faz o envio. O serviço recebe o laudo, preenche o formulário e solicita o antirretroviral de uso restrito. A Divi recebe o formulário, avalia, solicita e autoriza a dispensação desse antirretroviral de terceira linha. Aí a gente tem aí uma questão, uma planilha que ela funciona em conjunto, uma planilha através do Google, e é muito importante porque a gente tem essa troca direto de AF/Divi, e aí a programação fica informada sobre a possibilidade, né, de fazer a liberação desse medicamento, desse ARV, para a UDM a qual está solicitando. E aí a UDM de referência do paciente é informada da autorização simultaneamente atualizada através dessa planilha, que é o que eu venho citando, né, que é o número 9. E aí o 10, que seria o ponto final, a documentação final é devolvida por meio de correios e do serviço de saúde ao solicitante, quando ele recebe a aprovação de fato, né? Mas aí nesse meio tempo, claro, existe uma programação e a programação já vai sendo informada e enviando, porque tem todo esse atraso, a questão logística, né? Então essa questão logística ela é solucionada aí nesse meio tempo. Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer, né? Eu vim aqui fazer, na verdade, uma explanação para vocês colocar à disposição, entender, claro, cada vez mais sobre esse processo da ponta, as dificuldades e trazer para vocês, claro, sempre o que há de mais novo, para a gente poder estar juntos, né? Trabalhando em equipe, trazendo cada vez mais benefícios para os usuários, para as pessoas que necessitam dos nossos serviços, certo? Muito obrigada a todos e eu abro para vocês, então, a perguntas e respostas. Se você quiser deixar um recado final, chamar a atenção para algum ponto, né, reforçar algum conteúdo aí, certo. Fique à vontade. Gostaria, então, de agradecer a todos por estarem, né, aqui disponibilizando esse tempo para aprender e para estar junto, né? Mais um desafio aí conquistado, que é repassar esses materiais, pedir, claro, a todos junto, né, com os profissionais de ponta e todos mais que deem muita ênfase às notas técnicas. Então, cada vez que a gente envia uma nota técnica, por favor, abram, atualizem, imprimam, juntem o pessoal que faz parte desse processo de dispensação para juntos estarem o máximo possível se atualizando, né? Peço também a todos que prestem bastante atenção nos protocolos do Ministério, sempre que sai do Ministério, não somente as notas técnicas do Estado. E esse é o principal intuito dessa web palestra, trazer para vocês o que há de mais novo. Nós disponibilizamos a tabelinha ali para, né, junto estarem fazendo esse uso do material, tá certo? Outra coisa que eu gostaria de reforçar é que vem por aí um fórum, né, para vocês estarem ligados com a gente, para estar aí junto nos desafios. Iremos fazer fórum modulado, então primeiro a gente vai estar junto com o Dr. Eduardo Campos, atentem aí as informações, logo por e-mail as datas, vai ser repassada a vocês. E, claro, depois iremos estar junto com profissionais farmacêuticos que atuam na ponta, falando desses desafios. Então, como é que funciona lá na ponta essa questão do uso restrito dos medicamentos, como é que é feita a aprovação, como é que elas se organizam, e é muito legal para a gente tirar como base. E então, fiquem atentos aí aos recadinhos. Muito obrigada, pessoal, por esse tempo, e é isso.